Vamos falar um pouquinho sobre o bebê reborn, que é esse boneco hiperrealista que tá tomando proporções gigantescas na internet. Virou uma febre, uma tendência aí, que provavelmente você já viu. Eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo, um pouquinho da minha análise de como que essa trend, como essa ideia, na verdade que é mais do que uma ideia, que bebê reborn é simplesmente uma vertente, somente uma das vias de uma cultura que a gente vê na nossa geração, e como isso irá afetar o nosso presente e o futuro, e como isso pode afetar a sua vida. Então fica nesse vídeo, sem cortes, onde eu vou trazer uma análise da minha perspectiva e vai ser uma conversa com vocês mesmo. Bom, provavelmente você já viu essa trend aí de bebê reborn, onde tomou proporções gigantescas, tanto de mães bebê reborn, né, levando esses bonecos pro hospital, pra escola, creche, etc. E é uma doideira total, né? Porque, cara, é como se você quisesse. É a mesma ideia de ser mãe e pai de pet. É você querendo preencher um buraco, preencher um vazio com algo artificial. E a gente tem visto muito isso hoje em dia. Tem exemplos que você pode ver na internet de pessoas, de adolescentes que já tiraram suas próprias vidas por conta de namoradas artificiais. Tem um caso muito conhecido de um jovem dos Estados Unidos que ele começou a namorar com uma inteligência artificial que ele mesmo criou e que era perfeita para ele, porque ele dita as características que essa inteligência artificial vai ter e tudo mais. E ele acaba vivendo nessa realidade artificial, porque por não conseguir uma namorada na vida real, ele buscou e conseguiu na realidade artificial, na realidade virtual, vamos assim dizer. E a realidade real mesmo, né? A verdadeira realidade se torna muito pesada, porque ele conseguiu alguém dos sonhos dele, que o ama, que o entende, e saber que ele não vive na mesma realidade que essa pessoa, entre aspas, que essa namorada virtual dele, é torturoso, é torturante para ele. E é tão doloroso que viver nessa realidade, na vida real, acaba não fazendo sentido, e a pessoa acaba tirando sua própria vida. E isso é um exemplo de pessoas que buscam soluções artificiais para tentar preencher um problema real, um problema da realidade, da vida mesmo que nós temos. E esse caso de bebê reborn não é diferente. Pessoas que às vezes não podem ter filhos, pessoas que às vezes já tiveram trauma de perder a criança e não tentaram novamente. Enfim, são N motivos que uma pessoa pode entrar nessa doideira para tentar tapar essa lacuna. Mas é como se você fosse tentar solucionar um problema de uma árvore frutífera que não está dando frutos, tentando colocar frutos falsos, bonitos e belos, mas que não são de verdade, que você não pode consumi-los. É como você colocar enfeites de árvore de Natal numa árvore frutífera. Então quer dizer que ali o meu pé de goiaba que não está dando goiaba, eu colocar umas goiabas de plástico nele, vai solucionar o problema dele não estar dando goiabas? É claro que não. Então, essa cultura da nossa geração de tentar consertar o fruto em vez de tentar tratar a árvore, tratar a planta, tratar a causa em vez de tentar solucionar o efeito, tem sido muito nociva, e a gente vê isso nesse caso do bebê reborn. E futuramente, as sementes que a gente vai plantar, vai ver os frutos dessas sementes que estão sendo plantadas hoje em dia, vão ser terríveis. Porque imagina daqui a 2, 3, 5, 10 anos, essas mães de bebê reborn ver que seus filhos não crescem, não comem, não se desenvolvem. E essas pessoas vão querer também se manter nessa realidade onde os filhos deles estão. Então, se é um boneco artificial para simular a realidade, essa pessoa, por ter o desejo de ser mãe, de ser pai, ela vai querer se manter nessa mesma realidade. E a realidade em que vivemos, que a pessoa é viva de verdade, vai se tornar muito dolorosa para essas pessoas. E aí acontecem casos
como aconteceu com esse adolescente nos Estados Unidos, que não suporta mais a realidade, em que aquele mundo que ele desejou e de forma virtual, de forma artificial ele conseguiu, é muito mais proveitoso. Então vamos ver muitos casos onde pessoas vão entrar em uma paranoia mental, onde elas vão estar presas naquela realidade que elas criaram em suas mentes e vai ser desastroso, gente. E, e onde nós então devemos colocar a nossa confiança? Bom, tem histórias que demonstram que realmente isso é um grande problema. Por exemplo, nesse caso de infertilidade. Mulheres muitas das vezes têm o sonho de ser mãe e quando não podem, elas se tornam muito tristes e às vezes até com aquele sentimento de serem inúteis, o que não é verdade. Mas esse desejo e querer realizar esse desejo é válido. E vemos relatos assim na Bíblia, onde a mãe de Samuel, ela era infértil e ela era caçoada por ser infértil, ela se sentia muito mal, porque o sonho dela era ser mãe, era ter muitos filhos para alegrar não somente a ela, mas também o seu marido. E como ela não podia fazer isso, ela não tentou pegar um boneco, ela não tentou pegar uma pedra, ela não tentou pegar um montinho de palha e fazer um formato de uma criança para falar que era filho dela. Não, ela foi aonde que realmente ela poderia encontrar a solução para a causa. Então ela dobrou seus joelhos e pediu ao Senhor, a Deus, para que ela pudesse ser fértil novamente. E assim ela orou e consagrou o filho dela ao Senhor, falando que se ela tivesse esse filho ia servir ao Senhor, que era o caso de Samuel. E Deus assim ouviu o pedido de Ana e deu ela filhos, deu ela Samuel e outros filhos ainda. Então o Senhor ele tornou aquele terreno que era infértil, improdutivo, que não podia dar frutos, em um terreno fértil, que ela teve filho e muitos outros filhos também. Então as pessoas hoje elas buscam solucionar o efeito, mas não a causa. Elas buscam solucionar, elas olham mais para o fruto do que para a planta que o gera. Então que venhamos pensar a respeito disso, parar de querer encontrar soluções artificiais, soluções que são cômodas para nós e buscar aquele que pode solucionar independentemente de qual seja o nosso problema. E que essa febre de achar que animais ou bonecos são filhos que não perdure e que a mente dessas pessoas que acreditam nisso, que estão cauterizadas pelo sofrimento ou cauterizadas pelo desejo de ter e nunca terem conseguido, seja curada em nome de Jesus.